Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje faremos pão de milho, uma receita fácil, prática, deliciosa. E já vamos começar aqui. Vamos usar hoje o liquidificador, certo pessoal? Vou colocar aqui 2 ovos, meia xícara de óleo de soja, uma latinha de milho verde, que é amarelo, certo? Sem o soro, é claro. 300 ml de leite. Pode ser trocado por água sem problema nenhum, tá pessoal? Vou bater aqui e já volto. Até daqui a pouco. Voltamos, pessoal. Olha só que maravilha que ficou. Olha ali, bem bonitinho, bem amarelinho. Tá? Aqui, pessoal, tá? Eu tenho 400 gramas de farinha de trigo normal, branca, tá? E 80 gramas de farinha de milho, tá? Tenho mais uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Agora nós vamos incorporar aos poucos aqui. Tenho também uma colher de sopa ou 10 gramas de fermento biológico seco, fermento para pão. E agora nós vamos incorporar todo esse líquido a essa farinha aqui. Ficou bem cremoso, bem bonito esse nosso creme de milho aqui. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, ó, por enquanto como é que tá ficando, tá? Vou dar uma pausada aqui, vou misturar, terminar de misturar aqui e já mostro para vocês. Até daqui a pouco. Olá pessoal, voltamos. Olha só que maravilha, tá? Pessoal, essa receita que eu fiz aqui, tá? Só para explicar, tá? Ela fica um pouco mais cremosa assim, tá? O que vai acontecer agora? Agora nós vamos colocar a farinha de trigo, tá? Até dar o ponto de pão, tá? Lembrando que isso aqui é um pão, então nós vamos sovar ele. Apesar de ele ter milho e na composição eu usei farinha de milho, tá? Ele tem glúten. Então, lembrando, toda vez que tem glúten nesse pão, nós vamos ter que trabalhar ele. E nós vamos ter que dar o ponto aqui. Então, isso aqui é normal, tá, pessoal? Então, assim, as quantidades que eu passei para vocês são certinhas. Mas, tá, isso acontece. Então, nós vamos dar o ponto, vamos colocar farinha até dar o ponto, tá, pessoal? Então, eu vou acrescentar a farinha aqui aos poucos e vou misturando até dar o ponto de pão. E eu vou passar na bancada pra gente trabalhar um pouquinho esse glúten também. Quanto de farinha, Felipe? Vai depender até dar o ponto, tá? Botei um pouquinho menos de meia xícara ali. Ó, já tá começando. Ó, vou botar um pouco mais. Tá, ó. Aqui vou botar meia xícara. Tá? Aproximadamente, tá, pessoal? Um pouquinho mais aqui, vou tirar um pouquinho aqui. Se precisar eu boto mais. Ó, vou botar um pouquinho aqui. E vou misturando. Quando ficar duro na colher, eu vou começar a soltar das laterais. Aí eu boto a mão. Começando a soltar. Vou botar o resto da farinha aqui. Mais uma vez, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui e vou dar o ponto aqui e já mostro para vocês. Até daqui a pouco. Voltamos aqui, pessoal, tá? Então assim, ó, eu já coloquei aqui na bancada, tá? Botei na bancada para nós aqui, tá? Quantidade de farinha, tá? Eu usei mais uma xícara, tá? De farinha, tá? Já botei na bancada aqui pra gente trabalhar ela um pouco, a massa, tá? Ela vai ficar uma massa mais leve e mais pegajosa, tá? Mas eu já vou trabalhar ela aqui com vocês, ó. A gente vai trabalhar delicadamente a massa, porque se a gente começar a colocar farinha aqui, ela vai ficar muito seca, tá? Então, ó, eu já trabalho ela aqui delicadamente, tá? Então eu coloquei mais um pouquinho de farinha, mais uma xícara. Ó, tô polvilhando aqui para ela não grudar na bancada, só para eu poder trabalhar o glúten, tá? Lembrando que essa massa tem tanto farinha de milho quanto farinha de trigo normal, então ela tem glúten, por ter glúten precisa ser trabalhado, tá? Ó, olha que massa bonita. Deixa eu botar um pouquinho mais de farinha aqui, pessoal. Só pra... Olha só que linda. Linda, 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 linda. Olha que maravilha, pessoal. Olha que linda, que linda. Agora eu vou botar um pouquinho de farinha aqui e nós vamos deixar crescer o nosso pão. Vou botar mais farinha por cima aqui. Lembrando que essa quantidade que eu tô botando é muito pouca para ela ficar ressecada. E eu vou só trabalhar ela, já mostro pra vocês. Só trabalhar ela pra gente porcionar
nas nossas forminhas. Tá, pessoal? Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal, voltamos. Olha só que maravilha que ficou, hein? Já vamos colocar na nossa bancada aqui. Fica uma massa bem pesada, pessoal. Vou dar só tirar o gás aqui de fermentação que fica. Ó, ela fica mais pegajosa, né, pessoal? Mas a gente bota sempre uma farinhazinha aqui, só para não ter problema. Deixa bem farinhadinha aqui. Pegar a nossa balança aqui para fazer bem direitinho. Deixar mais para cá para não atrapalhar a visão. Fazer pãezinhos de aproximadamente 350 gramas, tá, pessoal? Então, sem muita frescura. E aqui não tem muito mistério, não vou nem pegar o nosso rolo. Ó, fiz a primeira, agora vamos botar um pouquinho mais de farinha aqui. Fazer um com vocês, depois eu mostro eles prontinhos, já na forminha. A gente espalha com os dedos aqui e vem fazendo a bolinha. Olha que bonitinho que ficou. Ah, isso aqui vai ficar uma maravilha. Lembrando que vai dar uma crescidinha ainda, né, pessoal? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vou fazer todos eles, depois eu mostro eles completinhos. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, olha só, deu 4 forminhas de 350 gramas, tá? Vou deixar crescer de novo, tá? Mais uns 30 minutinhos e depois nós vamos pro forno, tá, pessoal? Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal, voltamos. Olha só que maravilha. Ó, já deram aquela crescidinha bem bonita. Já vou passar a nossa gema aqui por cima para dar aquela coloração bem bonita. E vou fazer 2 aqui, um pouquinho de farinha de milho por cima. Uns gostam, outros não, mas eu vou fazer 2 que dá aquela crocância especial, aquela farinhazinha assim por cima. Vou fazer 2 com e 2 sem. Tem quem goste, tem quem não goste, para agradar a todos. Lembrando que esse pão tem glúten, esse pão tem leite, né, pessoal? Então, assim, pode ser trocado sem problema nenhum. Pode ser substituído, tá, pessoal? Não precisa ter frescura. Ó, vou pegar um pouquinho aqui, dar uma leve passada. Só para dar aquela crocânciazinha, parecendo pão enfarinhadinho assim por cima, só para dar aquela crocância. No outro a gente não vai fazer, vou deixar ele normal. Tô mostrando pra vocês aí. Depois eu mostro mais de perto. Receita fácil, simples, deliciosa. E essa massa pode não parecer no vídeo, mas tá bem bonita, bem amarelinha. Pessoal, agora é forno, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Ó, olha que maravilha. Vou colocar no forno, ele já está aquecendo ali, tá? Lembrando que o meu forno é lerdinho, coitado. Mas vou botar no forno e depois eu mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Voltamos, pessoal. Olha só que maravilha que ficaram os nossos pães de milho. Que lindeza. Olha só, um mais lindo do que o outro. E tem aqueles que eu falei pra vocês, ó. Vou tirar aqui. Vou deixar mais pra perto aqui pra não queimar. Olha só que maravilha. Esses com as farinhazinhas por cima, ó. Deve estar uma delícia. Ficou bem assadinho, tá bonito. Olha esse aqui sem farinha também, ó. Ficou bem bonito, cresceu, tá bem assadinho e com certeza deve estar uma delícia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Façam, ela é bem facilzinha de fazer. Não se preocupe se ela começar a grudar um pouco aqui. Bota um pouco mais de farinha, dá aquela trabalhada, tá, pessoal? Não se preocupe quanto a isso, tá? Botem nas forminhas, bota pra assar ali que fica uma maravilha. Fácil, deliciosa e rápida, né, pessoal? O meu demorado aqui é o forno, como eu já comentei algumas vezes com vocês. Espero que vocês tenham gostado, façam e replicam, continuem me seguindo nas redes sociais, agradeço por todos estarem me seguindo e compartilhando as minhas receitas deliciosas, tá bom, pessoal? Um grande abraço, amanhã tem uma receita maravilhosa, uma já conhecida, mas eu vou fazer de uma outra forma, uma receita doce, bem gostosa, tá, pessoal? Então, até amanhã, um grande abraço!